Olá, meus queridos alunos aí do Liceu Estadual Alfredo Almeida Machado, né? Os alunos do terceiro ano que estão aí terminando essa etapa de estudos, né? Essa etapa tão importante que é o ensino médio, que nos prepara agora para um novo tempo, né? Tempo de novos aprendizados, o tempo que nos leva para uma jornada que exige mais esforço, tanto da parte estudantil como da parte também profissional. E aqui, esse material que estou disponibilizando para vocês é apenas um apoio, né, para reforçar aquilo que já foi estudado. E eu espero que esse material possa dar uma ajuda no momento do Enem, para quem for prestar, né, esse vestibular. O Enem é visto aí como o Exame Nacional do Ensino Médio e ele ajuda a ingressar no ensino superior. A maioria das universidades hoje em dia adotam a nota do Enem para poder iniciar um curso de graduação. Como também você pode tentar o Enem apenas para prestar conhecimento, saber realmente se você entendeu direitinho tudo aquilo que você vivenciou no ensino médio durante toda a sua vida escolar. Então, esse conteúdo é justamente para dar um apoio e eu espero que vocês usufruam e entendam o que eu estou querendo passar, tá certo? Então, vamos lá. Nesse conteúdo, vocês vão ver apenas as teorias da evolução. É um breve resumo sobre as teorias da evolução, onde já foi também durante o momento em que eu pude estar com vocês na regência, né, do meu estágio, eu falei um pouco sobre as teorias da evolução. Então, vamos iniciar. Frequentemente é cobrado o tema evolução no Enem. Por isso, é necessário conhecer as teorias e as evidências que comprovam a evolução biológica. Compreender as teorias, conhecer bem as principais evidências da evolução biológica e ter em mente os conceitos de seleção natural e adaptação são fundamentais para o entendimento dessa parte da biologia. Então, lembrem-se, os conceitos de seleção natural e adaptação são bem cobrados nessa parte da evolução, lá no conteúdo de biologia, nas provas do Enem. Mas o que é evolução? Primeiramente, devemos relembrar o que é a chamada evolução. O pensamento evolutivo, ele baseia-se em uma ideia de mudança, ou seja, modificações que ocorrem nos seres vivos no decorrer do tempo. Vale destacar que esse tempo não é apenas o período de vida de um indivíduo e que essas mudanças podem ocorrer no decorrer de milhares de anos. Então, nós estamos sempre em constante evolução. Essa evolução ela ocorre em todos os seres vivos e que tanto pode acontecer durante a vida de uma espécie, como também após a sua vida, porque sempre ela deixará descendentes e toda essa parte de vivência dessa espécie, ela vai contribuir para a espécie seguinte. Vamos relembrar sobre os fósseis. A evolução biológica, ela apresenta várias evidências que confirmam que esse fenômeno realmente ocorre nos seres vivos. Dentre as principais evidências, podemos destacar os fósseis e as semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas entre os organismos de espécies diferentes. Então, os fósseis são aqueles achados, né, de milhares de anos, que não foi na nossa época que certa espécie existiu, mas que ainda permanece algum rastro dessa espécie, e essa espécie ela contribui para que novos estudos das espécies hoje existentes sejam descobertos, né? Por que que certa espécie apresenta uma anatomia dessa forma? Ou apresenta certa característica bioquímica ou fisiológica? Justamente porque aquela espécie que existiu há milhares de anos atrás, ela apresentava e pôde
repassar para a espécie seguinte. Então, isso é chamado de fósseis, são as chamadas evidências que ficam como rastros, né? E esses rastros podem ser encontrados aonde? Vejamos as imagens. Muitos rastros são encontrados em rochas, em terras, em alguma superfície, né? Em que possa esse fóssil ficar fixado durante muitos e muitos tempos. Aí temos alguns exemplos de fósseis aí, libélulas, dinossauros, répteis que hoje em dia não existem mais, mas que deram e contribuíram para que novas espécies semelhantes, né? Semelhantes na anatomia, né? Na parte física, pudesse hoje em dia existir. Dentre as teorias evolucionistas que se destacaram como as principais, as pioneiras, podemos destacar a proposta por Jean-Baptiste Lamarck e a de Charles Robert Darwin. Lamarck propôs uma teoria que se baseava principalmente na lei do uso e desuso e na da transmissão de caracteres adquiridos. Então, lembremos, os principais da teoria evolucionista foram esses dois cientistas, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Robert Darwin. Professora, mas só existiu eles? Não, existiram vários outros que deram suas contribuições, que também fizeram suas pesquisas, seus estudos, mas os que predominaram e contribuíram para que a teoria realmente ficasse fixa e verídica foram esses dois aí. Na teoria de Lamarck, conhecida como lamarquismo, pecou em alguns pontos e hoje sabemos que as características adquiridas durante a vida de um organismo não são passadas aos seus descendentes. E as transformações não ocorrem em função do uso ou desuso de uma determinada estrutura. Então, lembremos, a teoria ficou chamada de lamarquismo por conta do nome do autor, do pesquisador, o cientista, Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria do uso e desuso, relembrando, ele, pelas suas pesquisas, achou que cada espécie evoluía de acordo com o uso ou não de seus órgãos, né? Por exemplo, a girafa, ela só iria ter um pescoço mais comprido porque ela gostava de se alimentar de frutos de árvores compridas, altas. Então, por conta disso, ela usava demais o pescoço e isso contribuía para que o seu pescoço aumentasse. E isso também seria passado para a descendência posterior, para as próximas espécies. Da mesma forma acontece com os animais que possuíam certos órgãos, mas que não usavam e aquele órgão não se desenvolvia. É a chamada lei do uso e desuso, que Lamarck, em suas pesquisas, conseguiu encontrar, mas que hoje em dia ela não é válida, mas que contribuiu para a pesquisa do cientista posterior, no caso, Darwin. A teoria proposta por Darwin levantou pontos importantes, tais como luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto e a ancestralidade, a sobrevivência do organismo mais apto e a transmissão das características aos seus descendentes constitui a seleção natural. Então, a teoria de Darwin, que até hoje, né, ainda nos baseamos nela para entender a evolução, ela fala da seleção natural. Que seleção natural é essa, professora? Através dos seus estudos, Darwin chegou à conclusão de que cada ser vivo ele vai ter vários fatores no seu ambiente, onde ele se mantém vivo ali, que vai contribuir ou não para a sua existência. Então, é a lei do mais forte. Se certo animal consegue sobreviver e não ser morto pelos seus predadores,
com certeza ele vai conseguir viver mais, ele vai conseguir se reproduzir, e assim os seus descendentes vão continuar a perpetuar a espécie. Ao contrário daqueles que não têm tanto dessas vantagens e acabam morrendo, né? Seja por falta de alimento, seja pelos predadores, seja pela falta de resistência. Então, isso é a lei da seleção natural, né? Ele é selecionado naturalmente, por conta do ambiente em que ele vive, ele vai ter a sua sobrevivência. E a partir daí também a ancestralidade. Se aquele animal ele consegue passar mais tempo vivo, ele vai conseguir perpetuar a espécie. Então, o seu ancestral vai conseguir descender outros, né? A sua espécie vai conseguir ser reproduzida por muito mais tempo. Com a ampliação do conhecimento genético, a teoria de Darwin foi melhorada, uma vez que ele não conhecia conceitos importantes de genética, não sabendo, portanto, como os caracteres eram transmitidos aos seus descendentes. E aí surgiu a teoria sintética da evolução ou teoria neodarwinista. Ou seja, na época de Darwin, ele não tinha acesso a certos estudos que hoje em dia nós temos. Como, por exemplo, naquele tempo não existia tanta tecnologia como hoje. E o que é que acontecia? A pesquisa dele não era tão ampla como hoje em dia, que nós entendemos que os genes, né, os caracteres que estão lá presentes na nossa célula, eles podem ser transmitidos de um ser para o outro. Por quê? Naquela época não existiam esses estudos. Então, por conta disso, a teoria dele era muito curta, era muito pequena, não era muito ampla. Então, mais à frente, quando surgiu os estudos de Mendel, falando de genética, falando dos caracteres que podem ser repassados através da nossa genética, ficou conhecida a teoria do neodarwinismo. Foi um acréscimo àquilo que Darwin já havia vindo estudando. E aí, de acordo com o que a gente resumiu, no próximo vídeo nós vamos tentar praticar com questões o que a gente entendeu aqui sobre essas pequenas teorias da evolução, tá certo? Então não deixe de assistir o próximo vídeo e obrigada pela atenção de vocês. O próximo vídeo nós vamos praticar os exercícios, ok?